convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Chegamos ao quarto domingo da Páscoa, conhecido como o Domingo do Bom Pastor. Hoje, em muitas paróquias, sobretudo aqui na Arquidiocese de Teresina, o senhor arcebispo estará enviando seminaristas para que nas comunidades paroquiais surjam mais vocações e, sobretudo, as comunidades possam suplicar a Deus que envie operários para a messe. É lógico que quando falamos de operários para a messe, de início, de súbito, vem logo a ideia do padre, como aquele que pastoreia, que conduz. Mas não só o padre, também vocações religiosas, vocações matrimoniais, leigos e leigas engajadas na comunidade. Todos somos, por assim dizer, expressões deste pastor que é Cristo Jesus. E por que ele se apresenta como pastor? Logicamente que é uma imagem de sua época, daquele que pastoreava, cuidava das ovelhas. Poderia ter sido para nós tão próxima a figura do vaqueiro que cuida do gado, que protege, que zela. Mas na imagem do pastor, justamente isso, aquele que conhece o seu rebanho. E o mais interessante, aquele que o rebanho conhece, aquele que o rebanho deposita a sua confiança. Quando o Senhor se apresenta como pastor, ele também mostra quem é o contrário dele, que é o ladrão, o assaltante, o interesseiro, aquele que não busca ajudar as ovelhas, mas ao contrário, suga das ovelhas, oprime, maltrata, despreza, distancia. E aí esse vai ser um exercício para nós, para percebermos se estamos nos aproximando ou não do bom pastor. E aí, queridos irmãos e irmãs, nesse quarto domingo do bom pastor, me vem muito à mente aquela meditação do Padre Zezinho que diz: o rosário de sofrimentos do seu povo, Senhor, é muito grande,
e sou eu quem ajudo a rezá-lo. Sim, o pastor é aquele que está com as ovelhas quando elas estão felizes, gordas, quando elas estão plenas, celebrando, vivazes. Mas o pastor também é aquele que lança vinho e azeite nas feridas, nas chagas de suas ovelhas. Nesses meus 15 anos de padre, quantas pessoas chegaram a mim felizes, tristes, abatidas, desesperançadas e muitas vezes desesperadas, sem norte. E eu, mesmo sendo um vaso de argila, de barro, eu mesmo sendo tão frágil, Deus se utiliza para dizer às suas ovelhas: calma, o bom pastor se faz presente. Há pouco mais de uma semana, talvez 15 dias, no atendimento da paróquia, uma senhora entrou chorando na igreja em desespero, querendo falar com o padre com urgência. E a minha secretária logo percebeu a gravidade e encaminhou essa senhora até mim. Ela, aos prantos, dizia: padre, diante do sofrimento do meu esposo na UTI há mais de 15 dias, eu só pensei em clamar a Deus a partir da ajuda de um padre. Eu vim aqui, padre, para te pedir: peça a Deus por mim, peça a Deus por ele. É assim que é a nossa vida, suplicando, clamando, pedindo uns pelos outros. Mas nós, os pastores, e aqui digo nós no sentido amplo, não só padres, mas todos nós cristãos, devemos exercitar esse ministério do pastoreio, sobretudo promovendo no outro, em nós e no outro, a intimidade com o Senhor. Se eu conseguir fazer com que alguém se reaproxime de Deus e acalme o seu coração como aquela senhora se acalmou em Deus, eu terei feito aquilo que o Senhor deseja. Esta é a vontade do Senhor, que nós conheçamos o pastor, que nós escutemos sua voz, que nós não sejamos enganados por salteadores ou por pessoas que só querem aproveitar do Evangelho, fazendo mal àqueles e aquelas que neles depositam a confiança. Sim, meu irmão, sim, minha irmã, à medida então que eu me abro a esse pastor, eu experimentarei as cruzes. São Pedro diz isso na sua primeira carta: enfrentaremos ainda aflições, mas nós experimentaremos também verdes pastagens, pois no Senhor descobriremos que Ele não veio para roubar, matar e nem destruir. Ele veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E essa vida começa aqui agora, quando partilhamos, quando temos o mínimo para viver com dignidade. E essa vida também se inicia no nosso batismo e se torna pleno na vida eterna, na vida em Deus. Eu desejo isso, que juntos, nesta Páscoa, nesse tempo primaveril da igreja, que nós nos vejamos como ovelhas dóceis e obedientes ao bom pastor que é Jesus. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.